Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo jóia. E esse frio todo que nós estamos vivendo, até o vídeo pro ar já vai estar calor, né? Aí o povo não vai entender nada. Não vai entender nada, mas tá congelando. Esses dias fez 6 graus, né? Aqui em Campinas. É julho, gente. A gente tá gravando em julho. Início de julho, né, João? Já é 3. Então, essas 2 últimas semanas foram muito frias, sim. 6, 5 graus. O negócio ficou... Mas enfim, e aí? O que nós vamos fazer? Hoje a gente pergunta. Então vai. Perguntinhas dos inscritos. Primeiro, liberdade de expressão realmente existe? Porque até onde eu sei, nós não podemos falar tudo o que queremos. Falar você pode, né? Agora, nem tudo convém, né? Dizer. Eu percebo, João, que essa necessidade da fala, eu acho que é o ponto que a pessoa aí precisa pensar, né? Por que que você quer tanto falar o que você quer falar? Se você vai falar de alguém, aí a gente já, né? Por que que você precisa muito falar de alguém? Por que que você quer falar das pessoas? Você quer o quê? Dizer qual que é o certo, né? E aí a gente começa a trazer um monte de coisa, assim. Esse certo, ele é um certo universal, porque tem coisas que são verdades mais universais, né? Ou é o seu certo? E aí, se eu não me enquadro, você precisa me dizer, né? Então, você até pode falar tudo o que você quiser, agora precisa... Talvez pode ter algumas consequências, né? Às vezes pode ter uma consequência mais grave, talvez jurídica, depende do que for. Talvez pode ter uma consequência das pessoas responderem de um jeito que você também não gosta. Às vezes, porque a gente também tem muita dificuldade de ouvir, né? Tem aí alguém querendo muito falar e quem vai ouvir pode não gostar e aí se afastar. Então é muito importante a gente falar e a gente é livre sim para falar. Mas como a gente vai falar? Por que a gente está falando? Eu acho que mais são essas questões. Agora que você pode falar, você pode falar, né? É complicado se a gente pegar hoje uma rede social. Tanta gente machuca tanta gente partindo desse princípio aí, né? Então, não sei não, poder você pode, mas o que vai ser disso depende. Eu achei engraçado, a pessoa perguntou sobre liberdade de expressão. Quando você vai fazer curso de comunicação, que foi o meu caso, você estuda liberdade de expressão porque você vai comunicar, né? É bem próximo ali do que faz o jornalismo, né? A gente faz junto com o jornalismo, essa disciplina. Sim. E aí é muito engraçado, porque assim, a liberdade, e aí qualquer tipo de liberdade, né? Ela vem com uma responsabilidade. Muito grande, né? E a gente não quer responsabilidade. A gente só quer a liberdade. Doa quem doer, né? E aí não é o que eu tô dizendo, você pode falar, mas, né? Qual é o nível de responsabilidade que você tem pro pós-fala? Porque aí normalmente, por isso que falar lá na internet é muito gostoso, porque eu me escondo, né? Eu não me responsabilizo, doa quem doer. E lá no teu curso eu tenho certeza que não é assim, doa quem doer, né? Então envolve muita responsabilidade. E aí vai ter gente que vai dizer, até na psicologia tem, João, que a liberdade é um mito, que a liberdade não existe, né? Ela existe, gente, mas não tem uma pessoa só aqui, né? Hoje, muito engraçado, acho que nem tem muito a ver, mas tem a ver com essa coisa de que eu tô dizendo que nós não estamos aqui sozinhos. Um paciente meu falou assim, ele tem dificuldade com pessoas, né? E aí ele falou assim, eu queria ir para um lugar, eu queria que todo mundo sumisse do mundo, para eu não ter que conviver com as pessoas, só ia ficar eu e você. Aí eu falei, eu? Aí ele, sim, eu não ia poder ficar sem você, né? Porque eu faço o tratamento. Eu falei, mas eu vou querer umas pessoas. Aí ele, tá bom, vai, eu te ajudo a selecionar, mas que a gente não pode ir junto no mercado. Quando eu for no mercado, suas pessoas não vão. Você acha? Por quê? Conviver é muito difícil mesmo, né? O mundo ideal é quando a gente tá sozinho. Mas aí também a gente não aprende muito, não se transforma muito, né? O nosso problema, João, tá no equilíbrio,
né? Eu escuto o outro, mas não necessariamente eu tenho que fazer o que o outro está falando. Ao mesmo tempo que eu aprendo com ele, que eu tenho novas experiências junto com ele e através dessa relação. Mas eu não tenho que deixar de ser eu por causa dele, né? Eu não tenho que suprir as necessidades dele, nem vice-versa. Então o nosso problema é que a gente leva tudo ao pé da letra, né? Ah, se eu tenho que aprender com o outro, então eu esqueço tudo que eu acho e deixo só o que o outro. Ou então eu exijo que o outro faça o que eu acho. É complexo mesmo, né? É filosófico, então dá pra gente ficar aqui falando, divagando muito sobre isso. Mas acho que esse lance aí do equilíbrio e do tanto de responsabilidade que exige a sua liberdade de expressão é algo que você precisa pensar. A próxima é: a meritocracia existe no Brasil de verdade? O João, ele pega umas perguntas realmente do jornalismo, né? Não é da psicologia. E apaga uns fogos com gasolina, né, João? Olha, João, é um assunto polêmico, complicado, né? Eu diria que, como todo bom psicólogo, eu vou usar as frases do psicólogo. Depende, né? Em que contexto? Em que situação? Qual história nós estamos trazendo? Uma coisa é certa, e acho que no Brasil e no mundo, e aí a gente já entra melhor aí na pergunta e a gente consegue falar mais dela se você quiser. Mas no Brasil e no mundo, uma coisa é certa: não dá para criar uma regrinha que vá funcionar para todos. Por aí a gente já começa a ter um monte de coisas envolvidas, né? O meu dar o máximo, Kelly, pode ser muito diferente do dar o máximo aqui do meu colega do lado, do meu vizinho, do seu, né? Ou então eu posso ter um dar o máximo incrível numa coisa, sei lá, meritocracia dentro da empresa, né? E aí eu subo, eu consigo promoções e nananã, e o colega do lado não. Mas eu sou péssima em alguma outra coisa, porque claro, ninguém é 100% em tudo, né? E aí ele é bom, então entende? Assim, de maneira geral, mundialmente, um modelo dificilmente... Eu entendo que quando a gente estuda o social, as massas, quando a gente pensa politicamente, nós vamos pegar aí umas amostras e o que dá certo para a maioria, deu certo. Também é assim na ciência, né? Mas, para nós da psicologia, um que ficou fora dessa massa, ele é um. E eu preciso olhar para ele, né? Ele tem o valor dele, eu preciso pensar então numa forma para ele que pode ser que ninguém pensou. Então eu acho que depende muito, né? No Brasil, aí a gente cai nas questões, nas dificuldades políticas, nas diferenças sociais. A gente tem também eu sei que sempre tem aquele preguiçoso, né, que se deixar ele chega no topo sem fazer muito esforço, né? Eu sei que tem, mas aqui é mais difícil você partir do princípio que tem oportunidade para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, no trabalho, eu vou junto com o paciente, mesmo que por lugares que ele acha que é impossível de ir, né? A gente tenta. Agora, sempre a gente consegue, Kelly? Né? Nem sempre. Nós estamos aqui. Só acho que não é justificativa para não tentar, para tudo. Mas é difícil achar que existe meritocracia aqui. Você acha que existe, João? Eu acho que em alguma medida sim, mas depende do lugar, do caso e da pessoa, eu diria. Em alguma medida, existe. Sim. Geralmente, se você tem alguns privilégios, você tem acesso à meritocracia de forma mais rápida. Então, mas daí eu não sei o quanto que é, né? Por exemplo, eu sou muito privilegiado. Então, por exemplo, eu, homem, branco, eu já tenho mais privilégios que muita gente por aí. Não tanto quanto o hétero, né, João? Não tanto, mas tipo assim... É que a questão da sexualidade, ela nem sempre chega de cara. Nem sempre aparece, Então, tipo assim, o pessoal olha pra mim quando eu chego na entrevista de emprego e eles olham homem branco. Entendeu? Sim. Então eu tenho um privilégio que já, tipo assim,
vai fazer com que as pessoas, vai fazer com que eu alcance essa meritocracia mais rápido. Sim. Agora, talvez você esteja num degrau acima. Sim, agora tem gente, por exemplo, pessoas que às vezes vivem em dificuldades, que são mais humildes, que não vai ter acesso a essas oportunidades. Sim. E vai ser mais difícil. A gente tá vendo isso com a pandemia, né? Tem lugar, a gente mediu, olhou a pandemia, mas como sempre, nós não entramos em alguns lugares. A gente, que eu digo, é as políticas públicas, a sociedade como um todo, né? Os responsáveis por olhar mesmo, quem tá desassistido, quem tá passando fome, a quantidade de gente que perdeu o emprego, né? E assim, falar de vacina para essas pessoas, se ela não tem nem comida em casa, veja, aqui é complicado mesmo. Acho que a galera dos privilégios, como você falou, mas acho que você nem pensa muito nisso, né? Quando a gente levanta aqui, é uma coisa que a gente pensa, mas você não fica pensando a quantidade de pessoas que estão na favela agora. Não, você pensa no seu dia a dia, nas suas coisas. A gente vai vivendo a nossa vida. Aí às vezes tem algum gatilho que faz a gente olhar para isso. Esses dias, que nem você falou, eu tava fazendo muito frio em Campinas. E eu tava na minha casa, todo de boa, tinha meu cobertor, tinha minha blusa. Aí no grupo do condomínio, uma mulher mandou assim: gente, eu tô indo até o centro, eu vou fazer doação de cobertores para as pessoas de rua. Então se vocês tiverem algum cobertor que vocês não usem em casa, vocês poderiam doar? Sim. E aí, esse foi um gatilho para eu pensar, nossa, olha o meu privilégio. Sim. Entendeu? E às vezes a gente reclama, né? Mesmo no quentinho, ai que frio. A gente não lembra, hein? Então, existem sim gatilhos que fazem a gente olhar para isso. E aí, nesses momentos, eu duvido da meritocracia. Claro, porque para ser uma meritocracia, todo mundo tem que ter oportunidade. Então. E eu não vejo isso, igual eu falei no começo do vídeo, a nível mundial, eu já acho que não rola, né? Todo mundo igualzinho não rola por um monte de coisa. Se a gente zerar agora as questões financeiras e dar a mesma quantidade para todo mundo, quando virar as costas já tá diferente. Alguém negociou alguma coisa de uma maneira diferente e aí pode pensar, mas então eu tenho mais mérito. Tá, mas às vezes a pessoa que perdeu ou que negociou errado com você não teve educação, né? Às vezes ela tá com fome agora, então ela precisa comer, não dá para ela pensar em fazer esse dinheiro multiplicar. Tem muita coisa envolvida, né? Então, e não acho que haja uma coisa, sei lá, que seja meritocracia ou qualquer outra. Como eu falei no início de novo, um modelinho não serve para todos. Pode servir para uma amostra, ou até para a maioria deve funcionar, mas para todos não. E para gente que trabalha com o comportamento humano, uma pessoa tem que ter, ela é uma amostra, ela tem que ter o valor dela, ela tem que ter o lugar dela, ela tem que ter o direito dela. Não é assim que acontece, mas pra gente que olha por esse lado, precisa sim, né? Então é complexo isso. Você fica aí com essas perguntas suas. Terceira pergunta. Não consigo falar com meu marido sobre a nossa vida sexual. Esse canal é maravilhoso, né? A gente sai da meritocracia. O que a gente falou lá no primeiro? A gente falou sobre a liberdade de expressão. A gente sai da liberdade de expressão, questão, sei lá, política, social, e vai pra vida sexual dos outros. Meu pai. Não consigo falar com meu marido sobre nossa vida sexual. Alguma dica? Falar, né? Então, tô brincando assim. Veja, o teu problema, o problema de não falar é onde está o ponto que precisa ser trabalhado, né? Então, por isso que eu falei, falar. Você não consegue falar, você precisa trabalhar a sua dificuldade de falar. Talvez você tenha dificuldade de falar de outras coisas também. Eu sei que a questão sexual, a gente já gravou aqui no canal sobre isso, né, João? Como é tabu, como a gente fica com vergonha de falar e nananã. Eu sei que tem um bônus aí em cima disso, né? Um agravamento. Mas se você não tentar falar com as suas dificuldades, com medo mesmo, você tá querendo me dizer o quê? Que você vai viver sexualmente mal a sua vida toda, né? Então veja,
Usa aí uma balancinha, né, para pensar sobre isso. A vida toda, porque eu acho que as pessoas não casam para separar. Sei que acontece, mas não é para isso. Então a vida inteira ali eu vou ficar com aquele sujeito e não tá como eu quero. E eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida, e isso vai começar a atrapalhar a minha vida, primeiro íntima com essa pessoa, depois pode chegar na minha relação ali mais da afetividadezinha, e pode chegar até nas coisas do dia a dia, porque tem uma falta na minha vida, né? Tem uma parte que não está sendo atendida e que eu não consigo nem entender por quê, eu não consigo ver se dá para melhorar ou não, porque eu não consigo falar. Então a gente pode chegar a problemas maiores, e sim, chega, sexo é muito importante. Se você trouxe a pergunta porque para você é muito importante também, né? E aí você não vai dizer, você vai viver assim. E pode afetar as outras áreas do seu relacionamento e você vai continuar assim. Não é melhor colocar aqui, tá, eu tenho medo, mas eu vou tentar pelo menos, né? Então, falar com medo mesmo, com insegurança mesmo. De repente, trazer um tema, uma ideia, João. O que você acha? Traga um vídeo sobre o assunto para ele ver, e a partir dali começa uma conversa, né? Um post que viu em alguma rede social sobre o assunto. Olha aqui, amor, né? Amor, marido, não sei como que você chama, fulano. E olha isso aqui, o que você acha desse texto, né? O que você acha desse vídeo? O que você acha desse podcast? Ou um filme, alguma coisa que te facilite a introdução no assunto. Mas enfrentar o medo e falar, porque você tem a condição de viver muito bem com essa pessoa. Não vejo uma forma, um caminho melhor que não o tentar falar mesmo com dificuldade. Você tem alguma opinião aí, João, sobre isso para dar? Eu acho que você falou tudo, né, Kelly? Então, sei lá, a gente tenta, né? Às vezes aqui, né, João? A gente vê alguma coisa, ou alguém manda um vídeo pra nós, ou a gente vê um filme, e a partir daquilo nasce um papo aqui nosso, que vai pro ar com vocês, de maneira muito natural, muito tranquila. Eu sei que pra mim é mais fácil, né? Que olhando daí parece muito tranquilo pra mim, até porque eu trabalho com todas essas coisas e tal. Mas eu também tenho as minhas dificuldades, e o nosso papel é enfrentá-las, né? Lembrar, medo bom é aquele que garante a nossa sobrevivência. Todos os outros medos a gente precisa trabalhá-los, porque pode estar travando a nossa vida ou dificultando uma área da nossa vida, e a gente não precisa viver assim. Então fala assim, conversa com ele, traz aí alguma coisa para desenvolver o assunto. Certo? Certo. Então mostra esse vídeo e aí fala pra ele assim, eu também tenho essa dificuldade, amor, né? Quem sabe, vai que cola. É isso, João? É isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, João. Tchau, Kelly. Vai que pega, né?